Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Icemcast e hoje eu estou ao lado de grandes gigantes aqui. Primeiro ao meu lado esquerdo, meu amigo, parceiro de trabalho, Rodrigo Casemiro, o fisioterapeuta mais especializado em CrossFit do Brasil, né, Rodrigão? Tentando. O Rodrigão tem muita experiência, né, com os atletas de CrossFit e com outros atletas também de outras modalidades. Ele está aqui ao meu lado sempre falando sobre algumas coisas em relação aos esportes e principalmente sobre o CrossFit. E hoje o assunto qual que é, Rodrigão? Hoje o assunto é falar de CrossFit e dessa moça aí que você vai apresentar. Vamos falar sobre prevenção de lesões no CrossFit, né? E a gente vai citar o exemplo aqui da nossa maior atleta de CrossFit da história aí no Brasil, né, Anitta? Obrigada, pessoal. Prazer enorme estar com vocês aqui. Anitta, fala um pouquinho da sua história dentro do CrossFit, né? De todas as conquistas que você já teve, para o pessoal que ainda não te conhece, que está assistindo. Bom, eu comecei CrossFit em 2009, não tinha nem CrossFit no Brasil ainda. Não fazia flexão, não fazia abdominal, não fazia nada. E tive uma gestação no meio do caminho. Depois da minha gestação, em 2015, eu decidi levar a carreira de atleta a sério. E aí, desde então, eu consegui 5 títulos de campeã brasileira e 2 vezes CrossFit Games. E 6 vezes CrossFit Games Regionals também. Legal, e no último ano, né, a Anitta ficou em quarto lugar no Master 1, Sim, né? na categoria Master 35-39. Acho que dentro do... O CrossFit Games é como se fosse a Copa do Mundo do CrossFit, sim, né? Sim. São só os 10 melhores colocados do mundo que participam. Então ela tá entre os 10 melhores Master do mundo, né, agora. Exatamente, né? Amém. Que vai se permanecer por bastante tempo, né? Porque o Rodrigão faz um trabalho muito bom com ela de prevenir todas as lesões dela e tratamento, né? E ao lado da Anitta tá o nosso parceiro aí de tratamento também, que atende na clínica, o nosso médico e ortopedista, né, Gustavão? Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar ao lado aqui de grandes nomes, pô, uma honra estar ao lado da Anitta, Rodrigo, você mesmo, Léo, tenho aprendido muito com você. Né, eu sou ortopedista, sou cirurgião de joelho, trabalho com ortopedia esportiva, né, eu sou de São Paulo, né, sempre mexi com atletas, com esportes, confesso que fui me aprofundar um pouco mais sobre CrossFit agora que eu comecei, né, nesses últimos 2 anos aí trabalhando com você na Wissens. E já vou adiantando algo assim, né? Eu tinha um pouco uma visão ali, CrossFit é muita lesão, e olha, gente, eu peço desculpas de antemão, tá? Depois que eu fui ler a literatura, depois que eu fui estudar, a gente realmente vê que o CrossFit não tem nada disso, mas é claro que a gente tem que ter alguns cuidados, né? E eu acho que o cuidado mais importante é isso aqui, ó, tá com uma equipe qualificada. Eu acho que isso é um segredo se a gente quiser realmente ter longevidade no esporte, ainda mais de alto rendimento. Eu acho legal, eu vou usar aqui uma frase que eu escutei esse final de semana aqui do Vitor, né? Ele fala que o esporte, né, para você conseguir tirar o que você deseja do esporte, né, às vezes a performance, você tem que se expor ao risco, né? E esse risco, ele geralmente pode ser controlado, né, se você faz você tem um background legal ali, fisioterapeuta, médico, nutricionista, né, cuidando realmente da sua saúde, para que você se exponha a esse risco com uma chance menor de ter uma lesão, né? E, Rodrigão, hoje como é que é a sua atuação principal, assim, dentro de todos os atletas que você acompanha, né, prevenção de lesão? Como que você consegue realmente gerir tantas carreiras assim e conseguir mantê-los sempre em alto rendimento, sem lesão? A palavra acho que é essa, é gestão mesmo, gestão e monitoramento. Para a gente conseguir fazer um trabalho para impactar durante o processo desses atletas. E aí, vamos falar hoje especificamente sobre atleta de alto rendimento, o monitoramento, informação, compartilhar informações entre equipe, né? O treinador da Anitta, o Neto, o melhor treinador que tem no Brasil hoje é ele. E a gente conversa bastante. E o Neto, a gente conversa bastante com o outro médico da equipe, o Dr. Ribas, e a gente troca muita ideia. Então, assim, fora ter o background, mas é o que a gente sempre conversa, né? E é o que a gente faz entre nós 3 também. Sim. Né? Que é trocar informação para o benefício do atleta, né? E criar monitoramento. E quando você tem um atleta com foco, e o foco traz preocupação, a preocupação de se conhecer muito. Então, por exemplo, a Anitta daqui, ela é muito fácil trabalhar com ela. Ela sabe tudo. Ela fala que até ela tem os crefitos, CRM, tudo dela. Tem que segurar um pouco, já ela trata. Mas assim, mas é muito fácil trabalhar com ela, porque ela dá bastante informação. É que nem aquele piloto de Fórmula 1,
que consegue passar para a equipe dele tudo que está acontecendo com o carro, de que forma, e aí facilita demais. Demais. É que assim, até você falou sobre a parte da lesão, o Dr. Gustavo falou sobre que ele, né, que tinha uma visão errada, mas eu acho que atleta em qualquer esporte de alto rendimento, atleta não é saudável. Sim, a Né? gente Então, não tá falando de assim, saúde. Né? o CrossFit, igual todo mundo acha, o CrossFit ele tem muita lesão, mas não. O problema são praticantes de CrossFit que acham que são atletas e aí não fazem isso que a gente tá conversando. Não tem um fisioterapeuta, não tem uma equipe. Então, se a pessoa realmente ela quer treinar um pouquinho mais, ela tem que ter isso por trás. Não tem como. Agradeço, porque você foi muito com as palavras polidas e eu tava aqui querendo... Como que eu iria falar isso, né? Essa questão de ser atleta de alto rendimento, gente, infelizmente, que, assim, não é sinônimo de saúde. Na verdade, a gente foge um pouquinho, né? É lógico que cada um tem o seu objetivo de vida, tem a sua paixão, sim, né? O sim. seu amor, e a gente tem que estar feliz conosco. Então, se você escolheu ser atleta, aceite que você vai ter uma vida de atleta de verdade. E a gente tá falando sobre... não é só treinamento, né? A gente tá falando sobre dormir bem, sobre se alimentar bem, gerenciar estresse, né? Ter uma equipe ali. Então, que bom que você já me falou isso, então eu não vou apanhar aqui hoje. Que assim, o que eu mais vejo, na verdade, de pessoas que querem se tornar atleta, ou que começam a treinar no boxe, é treinar 1 hora por dia. Mas aí ele vai no sábado no aulão, ele já treina 2. Aí ele, vamos combinar de treinar? Já treinou aulão, mas 2 horas da tarde com os amigos. Mas aí vai pra casa, e aí não se alimenta bem, e aí não faz o repouso adequado. E aí ele tem uma vida de brincadeira de atleta, mas na verdade ele não faz o que o atleta faz. Então é aí que ocorrem as lesões, e por isso que realmente o CrossFit acaba tendo essa fama, né? Na verdade, eu acho que o CrossFit, ele tem as principais valências dele, que são valências que não são muito conhecidas por nós aqui no Brasil, né? Que é realmente o LPO, né? Os ginásticos, né? E realmente o atletismo ali. Então, o Brasil é um país que a gente praticamente só sabe jogar futebol, vôlei, basquete, né? Então, assim, a gente não tem esse contato, né? Na nossa formação, realmente, de vida, com um esporte que trabalha como ele trabalha, né? Que tem exercícios resistidos, né? Como o LPO, que você tem os ginásticos, são exercícios que você trabalha muito, articulação de ombro, né? E até realmente correr, né? Fazer remo, essas coisas que realmente a gente não tem. E aí, como o Brasil hoje é o segundo país, né? Que tem mais participantes, né? Tem mais CrossFit no mundo, depois dos Estados Unidos, realmente teve um boom, e o problema não era o exercício. O problema são as pessoas que estão fazendo os exercícios que ainda não estão preparadas para desenvolver aquele tipo de exercício, né? Então, eu vejo isso demais. Pessoas que nunca fizeram um agachamento livre na vida e começam a agachar e começam a progredir carga. Não respeitando, às vezes não tem nenhum core tão forte, aí tem dor na lombar, etc, né? E aí a gente falou isso bastante no episódio anterior, né, Rodrigão? Sobre essa pessoa escolher realmente um CrossFit onde você tem um coach preocupado, né? Onde tem um cara que realmente conversa, explica para ele até onde que ele quer chegar. Se ele quer chegar a ser um atleta, ele vai ter que realmente investir em ter tudo isso aí, um nutricionista, educador físico, voltado para ele, né? Então não adianta ele querer ir fazendo tudo por conta, porque aí depois aparecem as lesões e fica com essa fama que o CrossFit ficou, né? Que o CrossFit machuca. Mas até o Gustavo deve ter trago alguns dados pra gente, né? Quais são as principais lesões, assim, que hoje você tem na literatura de lesão? Bom, né? Relacionados ao CrossFit, né? Se a gente for levar em consideração 1000 horas de treinamento para a incidência de lesões, né? A gente vai ver primeiro, o CrossFit é muito mais baixo que, por exemplo, o queridinho do Brasil, que é o futebol. Futebol a gente vai ter mais ou menos ali 9 para 10 lesões para 1000 horas praticadas, e o CrossFit a gente tem 2 e 3. Então, já começa por aí, né? A literatura não mente, né? Se a gente pegar para analisar quais são as principais ali queixas, né? A gente vai ter ombro, lombar, joelhos, punhos e cotovelo, né? Lembrando que assim, né? Quando a gente fala de lesão, a gente também tem que falar o que é uma lesão, né? Porque às vezes o atleta de alto rendimento ele vive com dor. Ter dor para ele é normal, mas está impedindo ele de performar? Então tem essa questão também, porque muitas vezes ele não está com uma lesão neste momento, às vezes essa lesão está começando, pode ter sido herdada de uma outra modalidade, isso é muito comum de acontecer, né? A gente vê muitos
praticantes de CrossFit que, por exemplo, migraram da musculação para o cross. E você comentou sobre core, né? Então, o paciente tem um core fraco, ele não tem uma amplitude total de ombro. Ninguém reparou que quando ele vai fazer o levantamento olímpico, ele acaba compensando essa perda de elevação e rotação do ombro com a lombar. Então, por isso que é muito importante, né, a gente ter uma equipe que vai, um treinador, um fisioterapeuta, para ver como que está o arco de movimento. É normal ter uma dorzinha muscular tardia, mas será que é normal a gente normalizar essa dor ali eternamente? Então, o CrossFit leva uma fama que eu não concordo, mas eu acho que tem alguns pontos, né, que a gente tem que trabalhar, né? O treinador, ele tem que estar ali fazendo uma periodização correta, ele tem que estar dando uma atenção para todos os alunos, né? Porque, existem diversos boxes, né? Por exemplo, eu atendi uma paciente, né, que tinha uma dor no joelho do cross e eu fui pedir para ela me contar, né, como que era o treino e tal. Ela nunca faz um exercício no lateral. Pedi para ela fazer um agachamento na minha frente, a biomecânica não estava adequada. Então, e ela já era uma atleta assim até que experiente. Considerada intermediária ali, né? Intermediária. Então, assim, mesmo uma pessoa que acha que está dominando, isso é um erro muito grande, né? A pessoa não ter a técnica correta, né? Os homens, principalmente, a gente não gosta, né, de ser corrigido. Eu não sei como que é aí no boxe, mas eu acredito que as mulheres recebam, né, a crítica construtiva de uma maneira melhor, né? O que vocês acham disso? Eu acho que a Anitta ia ser... Ela já deu muitas aulas. Eu dei muitas aulas. Mas você sabe que você falou sobre isso e, na verdade, eu acho que existe uma falta de informação para o coach. O coach, ele tem que entender que ele é ele não só dá aula, ele tem que cuidar daquela pessoa. Então, assim, as informações que ele traz para o aluno dentro do box são extremamente importantes. Então, assim, oi, tudo bem? O que você tem? O que você tá sentindo hoje? Como é que tá? Você tá com dor no ombro, não tá? O que você melhorou? A pessoa tem que gerenciar a saúde daquela pessoa. O coach, ele é para isso, na verdade. A CrossFit prega isso. É que com o boom no Brasil do CrossFit, começou a se abrir muito box e não tem mão de obra para isso. Então, se hoje educação física level 1 vai dar aula, educação física level 1 vai dar aula. Mas às vezes a pessoa não entende que o CrossFit é muito mais embaixo. O coach do CrossFit, ele é feito para levar a pessoa para uma qualidade de vida melhor. Não importa se ele vai adaptar qualquer coisa na aula, entendeu? E não importa, ele vai cuidar da nutrição ele vai ajudar, né, a cuidar da nutrição, da saúde mental e também do exercício que ela vai fazer lá na hora. Então, o verdadeiro coach de CrossFit é isso. Tanto que para você ser staff da CrossFit, você tem que viver o que você prega. Então, realmente, eu tenho um staff lá em casa e a CrossFit, ela realmente fuça a sua vida inteira para ver se você realmente faz o que você prega, antes de você virar um coach de CrossFit, né? Um staff da CrossFit. E o correto seria com que os outros coaches fizessem a mesma coisa. Porém, né, foi o que eu falei, falta muita informação, por isso que um podcast é muito importante. Porque eu mesmo fui galgando o CrossFit aos poucos, e fui descobrindo com os meus erros. Né? Então, assim, quem mora lá fora já tem muito mais informação pra gente, porque o CrossFit lá já é muito mais antigo do que pra cá. Então a gente tá galgando muita informação e tem muito público também. Porém, não tem informação. Concordo. Dentro de tudo que vocês dois falaram, o CrossFit ele carece de tempo. Né? Você vê, ela começou em 2015, que você falou. 2009 e 2015 como atleta. Eu comecei a treinar realmente como atleta. Então você pega até na ciência. A ciência hoje, ela tem muito estudo que lançaram, que os caras discutiram esse estudo até em relação à epidemiologia, né? De se machuca, porque ficou muito em cima, se não o CrossFit machuca, então a gente tem que talvez provar que não. E nessa do talvez provar que não, você cria viés, né? Então tem muito estudo com viés também. Então fala assim, por 1000 horas trabalhado, tem artigo que fala que é 2, 3, tem artigo que fala que é 11, 12. Né? E aí é o seguinte... Qual que é o controle, né, de cada um? Não, qual que é o método, né, que o cara usou para fazer metodologia. Mas o que importa, assim, dentro dessa discussão, que ela fica uma discussão muito pobre para você passar informação. Uhum. O CrossFit, por ser um negócio muito novo, principalmente no Brasil, ainda os treinadores, a maioria desses treinadores, eles não entenderam a filosofia do negócio. Exatamente. E muitas vezes, para você ser treinador de CrossFit, dentro de uma filosofia, você tem que ter um estado
de gestão, de querer transformar aquela pessoa, é muito de dentro para fora. E muitas vezes os caras vão para dentro do CrossFit achando que o CrossFit é um negócio de vou passar meu treino e vou passar treino, quero que ele faça isso, e não é. Né? O CrossFit, na filosofia do CrossFit, o que ela falou? O cara tem que estar lá com a intenção de transformar a vida daquele cara. Ponto. Agora, pro cara ter isso dele, o profissional de saúde, para ter isso dentro, para fazer o que a gente faz, da forma que a gente gosta, que se você gosta de fazer, quantos colegas que tem que faz isso? É raro, né? A gente consegue Raríssimo. contar numa mão. E a CrossFit, os boxes que mais se desenvolve são aqueles que têm treinadores com essa filosofia dentro. Eu falei na palestra que a gente deu. Tem treinador de CrossFit que nunca entrou no site da CrossFit. Porque ali se fala muita coisa. Então, quando a gente fala de uma adaptação de treino, né? Que vai ter o aquecimento, depois... Tudo isso serve de momentos de engajamento para ele criar informação, criar poder de transformação em cima deles. Mas tem um pouquinho de viés também de informação, porque é tudo em inglês, né? Acaba Exatamente. realmente... E nem todo mundo tem acesso, né? Ao entendimento da língua, né? Mas assim, eu como um toque pros coaches, assim, até a gente brinca que eu sou psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, ok? Mas eu me interesso por tudo. Tem então, que assim, saber. eu tenho que saber. Então, tipo assim, por que tá me passando essa como fala? Essa planilha? essa ou planilha, esse não, exercício? a parte nutricional. Por que você tá me passando essa Passando essa dieta? dieta. Desculpa, essa dieta. Pô, tá me passando por causa disso. Tá, ok. Então isso é uma informação pra mim. Aí ele vem, deixa eu ver sua dieta. Qual que é a intenção da pessoa? Tal. Eu sou educadora física. Eu fiz pós-graduação em fisiologia na Unifesp. Então, eu sempre gostei de entender como é que funciona o corpo humano por dentro. E isso eu uso durante os meus WODs no meu treinamento. Então, eu sei o que tá acontecendo fisiologicamente dentro de mim. E quando um coach vem trabalhar com um aluno, é exatamente a mesma coisa. Então, assim, eu como atleta nas devidas proporções, eu tenho uma orientação pro meu aluno. Então, assim, o Rodrigo tá lá, tá a pessoa do lado lá, tá tratando o joelho. O que você fez no seu joelho? Por que aconteceu com ela? Não sei o que, não sei o que. Então, assim, você vai coletando dados no seu dia a dia que podem te dar informações para você tratar de uma outra pessoa. Entendeu? Então, assim, o coach, ele tem que entender que ele tem que saber de diversas áreas. Ele não pode aprender. É igual você vai fazer uma consulta com uma pessoa, você pergunta da parte mental da pessoa, do dia a dia dela, e é a mesma coisa na educação física. Você tem que fazer a mesma coisa, coletar informações. Mas eu acho que esse tempo de maturação realmente precisa, né? Talvez no começo da minha carreira eu não pensava tão integrativamente como penso hoje. Então, se realmente é um esporte novo, a gente vai precisar madurar mais e mais profissionais com essa mentalidade. Exatamente. Que é uma mentalidade que realmente, quando eu entrei no CrossFit, eu não via dentro do box, né? Hoje eu já vejo. Que eu acho que isso já teve uma grande evolução, né? Bastante. Porque, assim, o CrossFit é um esporte que atrai muitas pessoas porque você tem um senso de comunidade. Sim. É divertido, né? É gostoso. divertido, né? E, assim, por mais que talvez você lá chegue e não saiba fazer todos os movimentos, tá todo mundo lá pra te ajudar. Sim. Né? Você não vai acabar no último acabar o WOD, todo mundo tá lá torcendo pra pessoa ir até chegar até o final. E o que às vezes falta nos outros esportes, né? Nos outros esportes existe um senso de competitividade, não que não existe dentro do CrossFit, mas o CrossFit tem esse senso de comunidade, né? Que Sim. tem aquela fala que vira religião, né? É uma seita. Uma seita, né? Que todo mundo que pratica CrossFit quer convidar o coleguinha do lado para ir no CrossFit. Poxa, e é muito legal você vivenciar o que o CrossFit proporciona, né? Psicologicamente, eu consigo ver as entradas de alunos, assim, como as meninas, também, uma mulher, uma dona de casa, que às vezes tá lá desmotivada, ela entra, a autoestima dela melhora, assim, horrores, né? Então, assim, você quer vivenciar isso. Eu, como atleta, todo ano que eu falo que eu vou parar. Mas aí eu fico pensando, poxa, eu vou deixar de vivenciar tudo isso. E eu não consigo entregar isso, sabe? Porque eu quero continuar vivenciando isso. E aí vira essa bola de neve, né? Você fica a cada ano se preparando mais pro próximo. Não tem jeito. E como é que foi as dificuldades que você enfrentou, assim, nesses anos todos de carreira, assim, em termos de lesão, às vezes de... Não só lesão, mas também você falou que teve sua filha no meio do caminho, assim. Na verdade, eu acho que calha exatamente no que a gente falou, a falta de informação. Quando eu comecei em 2009, nem tinha CrossFit no Brasil. Não tinha nem curso de CrossFit no Brasil. Então, a gente realmente passava magnésio, era terra pra gente. A gente passava a terra quando tinha magnésio. E a gente treinava com bola de basquete, com areia, pulava no mármore da rua. Então, assim, eu treinei 2 anos assim. Sério mesmo? Foram 2 anos. Eu treinava no quintal da casa da minha amiga, porque a gente foi expulso da academia.
Na academia não podia virar de ponta cabeça. Então, assim, fala, nossa, mas você pratica 2 anos CrossFit? Nossa, praticava, mas assim, não tinha elástico, não tinha nada. Eu achava que mulher não fazia pull-up. Então, assim, a gente realmente treinou roots, total. Mas eu tinha um senso de comunidade, né? Eu era da educação física, só que eu tive um problema com bulimia. Então, eu sempre engordava, emagrecia, e eu tava na educação física, dava personal. Comecei muito nova, eu sempre, né, fui meio assim, então, tipo, com 18 anos, 19, eu já tava dando muito trabalho de personal e eu adorava aquilo. Só que aí, eu comecei naquela fase pré-adulta das pessoas, pô, mas você é gordinha e você é personal? E aí, eu comecei a desenvolver a bulimia. E foi justamente, eu tive bulimia em 6 anos, eu comecei CrossFit com 24. Ninguém sabia na minha família, eu tinha compulsão alimentar, então eu comia 1 quilo, às vezes, de rocambole, 1 quilo de massa, e ia lá, enfiava o dedo na garganta e vomitava. E eu sempre fui do esporte. Como é que eu podia falar isso pra alguém que eu tinha isso, e eu sendo do esporte e tal, e enfim. E comecei a desenvolver pânico, esse monte de coisa que traz esses problemas. Você ficava insegura, né? Exatamente. Quando eu conheci o CrossFit com 24 anos, era um momento que eu falava, nossa, era o meu momento. E aí, o CrossFit, ele te dá uma resistência mental. Eu não vou parar. Eu vou tentar mais um round, eu vou fazer mais uma coisa, e você vai tendo pequenas conquistas. Essas pequenas conquistas, eu consegui vivenciar elas dentro do meu dia a dia, que eu falava, eu não vou comer isso porque eu quero conseguir fazer um pull-up. Sou só eu que não consigo fazer um pull-up. Então, assim, eu sou resistente, eu não desisti naquele ódio, então eu não vou descer, eu não vou abrir a geladeira. E aí, consegui sair da bulimia. Nessa fase você compartilhou com alguém? Você teve um tratamento psicológico ou foi você com você mesmo? Eu comigo mesma. E o esporte, né? Foi o esporte. Foi realmente o esporte que me salvou. E aí eu comecei, né? Foi o que eu falei, a falta de informação. Quando eu comecei a treinar, foi justamente essa fase, mas a gente não tinha informação de treino, não tinha informação de nada, então a gente teve que galgar muito. Então, eu relutei em ser atleta por muitos anos, porque eu falava, poxa, eu tenho minha filha, eu não tenho dinheiro e é caro, né, o esporte. Eu não posso investir nisso agora. O CrossFit não dá nada aqui no Brasil, não tem nada. Então, eu tive a minha filha em 2013 e eu relutei mais 2 anos pra me entregar a ser atleta mesmo, porque foi quando começou a entrar algumas empresas no Brasil e tal, e aí começou a vir material. Hoje eu vejo que o material que eles têm lá fora é muito melhor que o nosso aqui. Então, a minha preparação do Games foi muito difícil, porque a gente não tinha o material necessário pra treino. Então, assim, desde material, informação, fisioterapeuta, eu comecei a trabalhar com o Rodrigo em 2018, porque eu já não conseguia levantar meus braços pra cima da cabeça. Eu ia parar. Eu ia desistir. Eu tinha 3 anos de atleta profissional e eu perdi a minha vaga do Games em 2018 porque meu braço falhava e eu não sabia por quê. Dentro da arena eu descobri isso. Você já era profissional? Já era profissional. E já tinha um fisioterapeuta que já me atendia. Eu já passava com um profissional de fisioterapia. Entendeu? Já tinha tudo isso já. Mas não era um profissional capacitado para isso. Para esse tipo de atleta. Que é outra coisa, né? Que dos profissionais também que está dentro do esporte, entender do esporte. Exatamente. É muito novo ainda. É muito novo. E é por isso que tem todas às vezes esse preconceito até, né? Então vamos falar que machuca, né? Dentro da ortopedia acho que você vê bastante, né? Muito colega falando não pratica que se machuca. Olha, eu sei que é errado, né? Generalizar, né? Mas eu vou te falar 99%. Conta que o Gustavo ali fica com essa carinha assim. Mas é verdade, gente. Infelizmente, a desinformação é muito grande, né? E aí a modalidade leva a culpa. É lógico que toda modalidade ali vai ter lesão, não tem jeito. Agora, ficar martirizando, eu não sei se esse é o caminho, né? Mas assim, dentro da ortopedia, a ortopedia tá evoluindo bastante também, né, Gu? Eu acho que aquele tempo, né, daquele ortopedista que só lê o laudo da ressonância e fala, precisa emagrecer e vai fazer fisioterapia, né? Mas não explica o que tem que fazer, não explica como que vai ser o processo, né? Eu acho que, assim, o fisioterapeuta, olha o que o ortopedista tá falando. Por exemplo, se você for investir em algo de verdade, eu prefiro que você invista no fisioterapeuta do que no ortopedista. Porque o que vai realmente trazer um resultado a longo prazo, né, em questão de saúde articular, de performance, vai ser o físio e vai ser aquele coach que vai estar com o atleta. É lógico que o ortopedista ele vai ter um papel ali de fazer um diagnóstico, de ver se é uma lesão cirúrgica ou não.
Eu não faço só isso, eu sempre tento estar instruindo, né, os meus pacientes sobre como que vai funcionar o processo de reabilitação, sobre como que é realmente ser um atleta, da importância da gente avaliar a saúde como um todo e não ficar focando só em treinamento. Eu acho que esse tipo de ortopedista está cada vez mais fadado a se dar mal, né? Porque a quantidade de informação hoje é muito grande. Se você entrar no YouTube lá e colocar fortalecimento de manguito rotador, vão ter diversos professores, mestres mostrando, ensinando. Então a informação hoje, né, tem um acesso muito fácil. Então você não pode dar mole, senão você não vai ter paciente. Eu acho que o fisioterapeuta ele tem um papel... porque assim, dentro desse time, vamos falar um time de um atleta de alto rendimento, o principal papel ali é no treinador. É no cara que faz a programação de treinos. E tudo sai dele, né? Então ele é o cara central disso. O Neto, quando a gente começou a fazer, o tipo de trabalho que a gente faz com a Anitta, é um negócio que dificilmente você acha, assim, da forma que é. E isso também impede da gente poder fazer isso com muita gente, né? Da forma que a gente faz, a gente conversa quase todo dia. Né? E ela conversa com os médicos dela quase todo dia. O ortopedista, o médico de esporte, o fisioterapeuta, a importância na minha concepção ela é igual. É porque a abordagem do fisioterapeuta acaba sendo um pouco mais semanal. Por exemplo, do coach é diário. Mas o ortopedista, a gente se recorre ao ortopedista quando explodiu sempre. tudo. Não, até antes, né? No caso, foi a última ainda, foi antes. Né? Mas é um cara que tenta na equipe. Na verdade, assim, e a gente, quando você até falou, né, de esporte de alto rendimento não é saúde. E eu acho que isso aí cabe um podcast inteirinho. Porque será que o cara que trabalha 10 horas por dia, eu repito isso sempre, e treina uma hora à noite, e dorme pouco, e tem problema psicológico, será que esse cara vai ter mais ou menos lesões, saúde, que um atleta que nem ela? Excelente levantação. Então, assim, levantamento. Desculpa. Então, assim, eu acho que cabe uma discussão, porque é muito controverso. Por exemplo, a Anitta, a gente conseguiu enxergar tudo dela antes. Tudo bem, ela coloca o corpo dela à prova. Só que hoje a gente sabe que o fator biopsicossocial é um dos grandes indicadores de lesões. Pô, será que o cara que treina uma hora por dia, na minha concepção, eu percebo isso até no dia a dia, que eles sofrem de risco de problemas, de lesões, quase mais do que eles. Capacidade demanda. Então, uma reflexão que a gente tem que levar. Porque muitas vezes um atleta de alto rendimento, especialmente no CrossFit, que é o tema que a gente está falando aqui, um atleta desta magnitude, ela é monitorada. Né? E se você mapear o monitoramento dela, é um negócio surreal. Tem fisiologista que acompanha. Vamos pegar um cidadão comum, que é 99% das pessoas, que vai lá no box 1 hora à noite. Que monitoramento esse cara tem? Não tem. A hora que aconteceu já foi. Na hora que eu falei assim, de só procurar ajuda na hora que explode, eu tava pensando mais nesse tipo, né? Porque a grande maioria das pessoas procura ajuda quando realmente, igual você comentou mesmo, Anitta, que é a primeira vez que você não conseguiu literalmente elevar o braço acima da cabeça, aí você falou, acho que agora é o momento de eu procurar o Rodrigão. Mas aí entra naquela coisa que a gente falou, se o coach é bem preparado, ele consegue ver isso na pessoa, né, no aluno. E aí entra de novo naquilo que a gente falou. Por isso que a importância, né? Assim, o professor de educação física no Brasil, ele é um profissional que carece, porque até a pandemia, ele não entrava no hall de profissionais de saúde. Olha só que absurdo. Um absurdo. Que era um negócio bizarro. Até quando saiu o negócio de vacinação, ele não tava... Depois, né, tiveram que brigar, né? Exato. Então, assim, poxa, se tem essa pecha no profissional de educação física, ele não se entender como um profissional de saúde, cara, como é que ele vai trabalhar? Saúde, né? Como que ele vai trabalhar? É um negócio assim que gera discussão, porque isso, hoje, quando você vai na ciência, o fator
determinante para lesão dentro do box CrossFit é o treinador. E aí, o que a gente vê, assim, até no dia a dia, né? Como as pessoas encaravam um treinador de educação física só como um cara que ia lá, você vai fazer exercício físico por quê? Pra eu emagrecer. Pra eu ficar mais forte. As pessoas não veem ainda o exercício físico e o educador físico como algo necessário para ela, para a vida toda. Assim como não vê que o médico do esporte é necessário para a vida toda, assim como não vê que o fisioterapeuta é necessário para a vida toda, assim como não vê que eventualmente também o ortopedista é necessário, porque elas realmente esperam elas terem alguma doença para elas procurarem realmente algum tratamento. E esquecem totalmente da prevenção. Então, quando você coloca realmente o educador físico, o exercício físico ali dentro da parte que faz parte da saúde, que ele vai ter que usar para a vida inteira, eu acho que tem que mudar até a chavinha do educador físico. Pô, cara, eu sou o personagem central Sim. aqui. Eu posso indicar o médico, eu posso indicar o fisioterapeuta, eu posso. Porque eu falo que esse cara, ele tá muito perto. Ele tá ali todo dia. Ele tá muito perto. Então a gente tem que parar de ter aquela visão que o educador físico é o cara da academia lá que prescreve o anabolizante pro cara pra fazer underground. Cara, isso é péssimo, né? Pensar. Porque era uma visão na época que eu entrei no esporte que era assim, né? E foi uma das coisas que me fez procurar o CrossFit, porque eu trabalhava na academia e eu falava assim, não pode ser, é só isso. Tipo assim, é só isso que as pessoas querem, é só ficar forte, no espelho, né? Só ficar forte. E aí eu ia dar aula de personal e a pessoa falava assim, mas, pô, você não tá me fazendo emagrecer. E eu falava, não é isso que eu quero. E aí foi quando eu conheci o CrossFit. Eu gosto muito de trabalhar com pessoal iniciante mesmo, eu gosto de pessoal iniciante, eu gosto de terceira idade. Agora que eu tô entendendo trabalhar com atleta, mas eu sempre gostei desse pessoal que realmente procura a qualidade de vida. Né? E isso a gente não tinha noção dentro da educação física. A gente fazia faculdade para você ficar prescrevendo 3 de 10. E eu fiquei muito incomodado, foi quando eu conheci o CrossFit, e aí me deu essa gama de coisas para fazer. E hoje eu tenho dificuldade quando chega uma pessoa... Hoje, graças a Deus, tem vários ortopedistas. Quando chega um paciente com dor... Adoram ortopedista. Eles encaminham para nós. Os melhores amigos. Quem que não tem uma dorzinha aí, né? Fala a verdade, né? Quem que não tem? Já tá com cartão, já. Mas o ortopedista, antes ele ficava prescrevendo as formulazinhas de dor, né? Hoje em dia, eu tenho recebido o encaminhamento de alguns médicos, né? De colegas, falando assim, não, essa paciente aqui tem 60 anos, ela... tem dor crônica, ela precisa fazer exercício, você precisa ir lá no Léo para você ganhar massa muscular. Só que eu encontro um outro bloqueio. Essa paciente, ela nunca se viu dentro de uma academia fazendo qualquer exercício. Ou nunca se viu dentro de um box de CrossFit. Ela não se vê, né, naquele ambiente. Então ela tem bloqueio para ir. Fala assim, olha, se você não for, não vai adiantar, né? Então precisa do treinamento resistido para que você consiga evoluir, consiga ter melhora da dor, né? Eu acho que o Rodrigo e até o Gustavo podem falar bastante dessa melhora de uma dor crônica com a cinesioterapia, né? Que é o exercício, né? Se você for ver a minha última postagem do Instagram, eu falo exatamente sobre isso. Não existe tratamento de qualquer patologia articular, seja hérnia de disco, seja até mesmo uma lesão tendínea, sem exercício físico, sem fortalecimento muscular, sem exercício resistido, sem trabalhar mobilidade, sem ver como que tá o arco de movimento. Não tem como, gente, é impossível. E eu confesso que a minha consulta, sei lá, dura 1 hora. Eu vou falar que a maior parte da consulta eu vou demandar para realmente convencer o paciente de que ele é a peça central do tratamento. Que é lógico que a gente vai dar aquele empurrãozinho, mas que tem uma grande porcentagem do resultado do tratamento que vai depender exclusivamente do paciente. E às vezes ele foi no ortopedista que chegou e falou assim, não, você tem hérnia de disco, você não pode agachar, não pode correr, não pode fazer nada, não pode pular. E para você tirar, né, porque isso, imagina, nós profissionais da saúde, muitas vezes a gente só aprende realmente a se colocar no lugar do paciente quando algo acontece com a gente. E eu tive, por exemplo, um probleminha de audição, e aí uma pessoa falou para mim assim, não, cara, você não vai escutar mais, você não tem o que fazer. Imagina você, uma pessoa lá, chega cheia de dores articulares, né? Ou a Anitta aqui, por exemplo, é uma atleta, vive disso, e aí você chega para um desgramado
que chega pra pessoa e fala, não, você não vai poder mais fazer isso. Cara, quem que é ele pra falar isso? Né? Essa pessoa tá muito atrasada. Não tem Posso como... te fazer um parênteses? Claro, Antes por do favor. CrossFit, eu fui correr, né? Enfiava o tênis aí e saía pra correr. E eu descobri que eu não conseguia mais correr porque eu morria de dor, porque eu tenho condromalácia, de 1 grau super alto. E antes de eu praticar CrossFit, o médico pediu pra eu parar. Eu fui no ortopedista e ele falou assim, você é burra, para de treinar. E eu falava, pô, mas eu sou professora de educação física, eu trabalho com personal, eu dou aula na academia, eu dou aula de jump, steps. Ele falou, para de treinar. Acabou. Não existe pediu isso, pra não parar pra existe. ensinar. Não E tem quantas como. pessoas a gente já prejudicou, né, com esse tipo de informação, né? Que hoje eu acho que não cabe mais, né? Não tem, não tem. E, infelizmente, é um número alto de pessoas que ainda... Que ainda são impactadas por esse tipo de informação. Né? Infelizmente, Léo. A evidência já fala, né? Evidência número 1 é tratamento de dor crônica, ou evitar dor crônica e exercício físico. Ponto. Né? Isso. O que a gente tem que ir com podcasts, assim, com informações, é a gente, além de criar essa... colocar na culpa, muitas vezes, do paciente que chega lá, não, será que ele vai querer, não vai? Ele foi construído assim. Foi construído com medos. Então, você pega lá, e eu também, vocês, mas quantas pessoas chegam lá com protusão de discal? E vem lá com uma protusão discal, coloca em cima e fala, eu tenho dor na lombar. Aquela E a sacolinha, ressonância disse... a sacolinha ou A laudinho na ressonância mão. disse que eu tenho hérnia de disco. Pô, você fala hérnia de disco hoje, as pessoas ficam com medo. Então, uma avaliação, um momento avaliativo, aquela experiência, a gente passa quase 40 minutos desconstruindo informações para criar novas. Você E falou... aí... Desculpa. Não, vai lá. Não, você falou de questão de hérnia, de abaulamento, né, meu? Se você pegar a literatura acima de 30 anos, 90% vai ter 90. alguma coisa. Eu nem faço minha ressonância. Então, o que é o segredo? O segredo aqui é morrer antes dos 30, entendeu? Não... E quase 90% das duas lombares é a forma não grave. Claro. É falta de exercício na maioria das vezes. E, Rodrigo, mesmo que seja uma hérnia, tá? Mesmo que tenha um sintoma radicular, essa pessoa, ela tem 90% de chance de ficar boa em 6 meses. Ela tem uma grande chance de retomar o esporte dela, seja corrida, seja musculação, futebol, impacto. O grande problema é que às vezes essa pessoa ela fica realmente, como o Rodrigo sempre fala, o esporte ele molda a pessoa de acordo com o que o esporte necessita. Então, um cara que é nadador nada X horas por dia, ele vai ter um corpo moldado para aquele esporte. Quando o cara fica o dia inteiro ali sentado, você já começa na escola, né? Na escola você já fica o dia inteiro sentado. Aí você vai estudar pro vestibular, você fica o dia inteiro sentado. Aí depois você entra na profissão, que a maioria das vezes você vai ficar os dias inteiros sentado. Então o seu corpo se molda. Que é um a dado. né? Uma criança de 9 anos de idade vai para a escola, fica das 7 ao meio-dia na escola. Sai da escola, aí vai para casa. Normalmente a mãe coloca lá para estudar mais uma hora e meia. Eu acrescento assistir desenho. Depois vai jogar, porque hoje a molecada joga. Joga mais 3 horas e meia, 4, brincando. Conta quanto esse molequinho de 9 anos de idade já ficou sentado. Deu 10 horas. Deu 10 horas já do moleque, criança, sendo sentado. Então, assim, lá a gente tem muita dificuldade desse convencimento. E aí o cara passa, você fala para ir no CrossFit, chega no CrossFit e tem um treinador não preparado. Vai colocar ele sem a ideia. Não tem consciência corporal nenhuma para fazer nenhum Machuca. A culpa é do CrossFit? Não é do CrossFit. A culpa é de uma falta de a gente poder olhar aquela pessoa de modo ampliado para criar gestão mesmo. Então, assim, mais do que o cara ser um profissional de saúde, um médico, um educador físico, um fisioterapeuta, é ele entender a missão dele de gestão. Então você vê, eu tenho uma estatística, cada 10 pacientes que entram para curador, 9 começam a treinar. Mas é porque a fisioterapia, a gente busca, tem um vídeo que eu posto sempre, que é um vídeo que tá a Anitta fazendo um trabalho específico para ombro, e tem um senhor de 87 anos do lado dela fazendo o mesmo exercício. A gente até brinca, né? O sósia do Neto. Igualzinho. Os dois fazendo o mesmo tipo de exercício. Então é muito mais fácil, depois que passou aquele processo de tratamento da dor dele,
de eu provocar ele para algumas outras coisas. Quando ele percebeu, ele já tá treinando, ele já tá fazendo tudo. Aí é só mudar de visão. Poxa, aqui eu tô reabilitando e aqui eu tô promovendo. Aqui eu tô fazendo prevenção. Então é muito mais fácil a gente... E eu tenho muito paciente assim, que chega lá de uma forma e a gente consegue no processo mudar isso. Do que colocar o cara, não, para, não vai me fazer isso. Ó, você tem uma hernia disso, não, você tem um joelho, pô, você tem uma... Ó, você vai ter que colocar uma prótese de quadril. Quanto eu vejo isso e quanto dá para melhorar de cara que, por exemplo, quer jogar... Puta, eu queria... eu já faço bicicleta, mas eu quero jogar bola. Meia hora, uma vez por semana com meu filho. Porque eu falava que eu jogava bola, você nunca viu eu jogando bola. E aí, o cara vai querer colocar uma prótese, eu não vou poder fazer mais isso. Por meia hora, o cara não vai conseguir jogar. A gente vai dar um jeito, vamos trabalhar pra isso. A gente vai dar um isso. jeito pra você, essa meia hora. E a gente consegue. Pô, quanto que vale na vida do cara, na vida do filho dele, na vida do filho dele, aquela meia hora, uma horinha por semana. Essa visão do profissional de saúde, ele tem que ter isso com ele. Se ele não entender que ele vai impactar no resto, ele vai sempre trabalhar com a ponta do iceberg. Não vai mudar ninguém. E a gente vê, né, a importância do esporte, que a gente falou várias coisas aqui, para você mesmo, né, Anitta, falou como o esporte fez você tratar uma condição mental ali, difícil de tratamento, Sim. né, uma compulsão. E hoje, assim, a minha maior gratificação é justamente eu ter uma relação com a comida maravilhosa. Às vezes, tipo assim, eu falo, deveria comer mais, eu não consigo. Hoje eu sou até chata com meus atletas, porque... Eles falei sabem. Antes? Falei pra você. Eu sou chato. Porque a pessoa quer... Ela quer ser atleta, ela quer ganhar, mas ela não quer pagar o preço. E eu falo pra ele, olha, você precisa... Todo mundo quer ser atleta. Só que assim, se a sua vida de atleta é 24 horas. Você é melhor que eu, sabe? Se a pessoa comer porcaria, ela vai ter inflamação muscular e isso vai desencadear uma lesão também pra ela. Entendeu? Então assim... hoje mesmo eu conversei com um atleta meu que mandou mensagem que toda vez que aumenta o volume de treino ele sente dor no ombro. Eu falei, isso não tá normal, né? Se você deixar, daqui a pouco vai estourar. Então assim, a pessoa que quer virar atleta, eu preciso fazer ela entender que ela precisa se alimentar melhor, que ela precisa descansar, que ela precisa dormir, que ela precisa deixar um pouco o celular do lado, ela precisa cuidar da parte mental dela e ter profissionais que me ajudem. Por exemplo, eu tô com uma dor, eu mando pra um profissional que realmente eu sei que vai tratar essa pessoa num todo. Então isso é maravilhoso, mas isso é uma das maiores brigas com os meus atletas. É eles fazerem entender que atleta é uma profissão. E do mesmo jeito que você, médico, investe na sua faculdade, você tem que investir na sua carreira de atleta. Um dia eu falei pra um menino que foi passar comigo, que é um atleta. E aí eu sempre pergunto, né? Você consome bebida alcoólica? Ele fala, depois das minhas vitórias e tal, eu consumo. Eu falei assim, então você deixou de ser atleta. Uhum. Aí ele falou, o quê? E, cara, atleta não bebe, velho. Não importa realmente em que momento você tava. Mas o que eu ia falar, dentro da importância que se dá pro esporte hoje, né? A gente viu, né? De importância do movimento. Hoje, quando você tem um pai de família aí que às vezes não dá o exemplo, não pratica o exercício, e às vezes não passa isso pra criança, você acha que ele realmente tá falhando com essa criança ali, em termos de responsabilidade, assim? Assim, eu sou a favor da educação da atividade física na escola. Eu acho que a gente deveria aprender sobre nutrição e aprender treino na escola. Porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Você pode não ter um dinheiro para poder pagar um profissional, uma academia, mas assim, eu acho que é uma coisa assim... básico. Exatamente. Que às vezes o próprio pai não sabe isso. Eu falo que às vezes tem coisa de contabilidade que eu sou zero. Que as pessoas falam, vocês deviam saber sobre contabilidade. Eu falei, mas eu não entendo nada. Do mesmo jeito que a pessoa que ela não é da área, às vezes ela não entende que agachamento é preciso. Eu falo, você tem que falar. O básico tem que ser falado. Mas eu acho que vem exatamente da nossa cultura, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem bilhares de atletas bons. Na Islândia, né, que é uma ilha minúscula, onde as pessoas saem diversos atletas muito bons, inclusive tem um time de futebol aí, que é super bom da Iceland, e é minúscula. Mas o que acontece? Eles têm uma educação de esporte, não de esporte só mas uma educação na escola. O que é bom você comer? Então, hoje, eu com a minha filha, eu sento com ela e eu explico, isso é bom, isso não é. Você pode comer, claro, você é uma criança, você pode comer, mas isso não é bom. Você tá comendo, mas não é bom. Então, hoje, vamos fazer uma atividade física. Eu tento ensinar pra ela, mas tem pais que não sabem, realmente, entendeu? Mas eu sou a favor que isso deveria ter na escola, né? A gente tem tantas matérias aí que, poxa, seria importante você saber que você
Você não pode, às vezes você não tem dinheiro pra você pagar um nutricionista. Porque você tem que fazer uma gestão da sua própria saúde. Exatamente, Pra você ter a exatamente. gestão da sua própria saúde, tem que ter a parte Falou tudo, psicológica, exatamente. tem que ter a gestão da própria nutrição. Isso a gente deveria aprender na escola. Concordo. Meu, o Você viu que impacto no econômico que Covid- teria isso a longo prazo em sistema de saúde. É fácil. Meu amigo, você não tá entendendo o dinheiro que a Mas gente ia eu vou te economizar se fosse preconizado E isso. eu lembro que eu tinha uma professora que ela botava a gente pra treinar e ensinava a frequência cardíaca pra gente. E ela ensinava treino pra gente. E aí eu falo, poxa, olha só que legal, ela fazendo esse trabalho, sendo que o pessoal só jogava bola. Então você pode usar a sua 1 hora de educação física pra ensinar esses preceitos básicos pra uma criança. No Covid a gente teve bastante informação. Muito, muito, né? com o Covid foi. Tem até um estudo agora do American College falando que a partir de 2023 são 10 anos de muito investimento nessa área de informação. Porque pro educador físico, principalmente, pô, foi a maior propaganda em massa que teve. Porque a única mensagem durante o Covid foi o quê? Pra você não morrer, você tem que estar saudável. E aí a pessoa foi estudar sobre. Sim. Exatamente. Olha que ponto chegamos, né, para um profissional de educação física ser verdadeiramente valorizado. Uma pandemia, né, com várias mortes, e a gente realmente começou a ver que saúde é fundamental. Todo que nem- fisioterapeuta que está comigo lá e passa comigo, eu falo para todos eles: façam educação física. O Diego tá fazendo educação física e o outro lá para acumular as duas coisas. Porque não tem a profissão do presente e do futuro. Tenho dúvida disso. E assim, as pessoas, ela também não tem culpa da informação que ela recebeu. Sim. Né? E hoje eu faço um projeto dentro da igreja que eu participo, que a gente faz um grupo onde a gente vai ensinar as pessoas a se cuidar. Então a gente vai dar o básico do básico do básico. Isso é bom pra você, isso não é, e a gente vai tentar fazer exatamente o que eu falei, né? Exatamente fazer uma escola de uma qualidade de vida, de uma saúde, para a pessoa poder levar isso pros filhos dela também. E a doença, né? A doença é um mercado muito lucrativo, né? Muito. Que era outra coisa que eu ia falar. Nossa, é perigoso esse caminho, hein? Mas temos que falar mesmo. A doença, a indústria farmacêutica, ela é a indústria que mais domina o mundo, né? Então a gente vê que tratamentos que às vezes não propiciam o desenvolvimento de alguma medicação XYZ são tratamentos que são deixados de lado, né? Até não tem tantos estudos, etc, né? E como a gente vê que o esporte, a nutrição, a educação talvez realmente faria com que esse mercado diminua muito os ganhos dele, eu acho que por isso que até hoje a gente não teve tanto esse impacto na vida, né? Porque Sim. se a gente tivesse realmente um investimento maior nessa tríade, né? De tratar a pessoa, todo mundo tem que fazer terapia. Todo mundo fala, mas ninguém faz. Mas quando tá todo mundo ansioso, vai lá e toma um remedinho de ansiedade. Sim. Né? Todo mundo fala que tem que fazer exercício, mas também ninguém quer fazer. Quando tem uma dor na lombar, vai lá e toma um remedinho pra dor na lombar, né? Todo mundo fala que tem que fazer dieta e ninguém faz, né? Quando realmente tem um quadro, vai lá e toma um remédio para emagrecer. Então, se a indústria farmacêutica, lógico que ela ajuda a gente demais, mas ela realmente traz esse malefício de não às vezes, não deixar evoluir realmente esse assunto da prevenção, né? Eu acho que é importante pensar nesse sentido. É um pensamento... Ô, Léo, deixa eu fazer também uma reflexão Daria pra aqui, 10 né? horas de podcast. Pô, na faculdade a gente teve, né? Medicina preventiva, né? Eu vou falar a minha experiência, tá? Essa era a matéria que eu falava assim: isso aí, mudança de estilo de vida, isso aí qualquer um faz, isso aí não serve pra nada. Meu, depois que eu me formei, que eu virei ortopedista, que eu comecei a pegar pacientes na minha frente, que, meu, eles não tinham só uma dor articular, eles tinham tudo que você imaginar. Não dormia bem, depressivo, IMC elevado, tinha lesão em si. Eu comecei a ver, meu, que medicina que eu tô fazendo? Como assim? A minha consulta eu tenho que, na verdade, vender saúde. E vender saúde é falar da importância de comer bem, é falar do sono, é falar da importância de estar lá fazendo uma atividade física. Então, eu não sei, como que foi você, assim, na cara, acho que faculdade? tanto eu como você, a gente fez especialidades são cirúrgicas. São especialidades que dentro da medicina são especialidades muito hierárquicas, onde a gente tem que trabalhar demais, porque a residência é como se fosse uma feira.
que cada estágio que você passa é um carrinho que você pode colocar a maior quantidade de coisa ali dentro do seu carrinho, porque você chega no final da residência, você tem que estar com o seu carrinho cheio, né? Então, cara, você fica naquela, né? Você dá plantão fora, porque você tem que pagar as suas contas, tem não sei o quê, só que quando você acaba a residência, você vê que sua vida tá meio que se transformou numa vida difícil, assim, né? Provavelmente eu terminei minha residência muito mal, assim. E aí, quando você acaba a residência, você fala, cara, você acha que... Eu olhei pro lado e eu falei assim, cara, você acha que eu vou ficar pro resto da minha vida fazendo igual todo mundo faz? Eu pensei, não vou fazer diferente. Acho que você também se impactou com isso e falou, não, eu vou mudar, vou começar a tratar de forma diferente. E quando eu comecei a falar isso, né, acho que até hoje ainda eu sou julgado por muitos colegas, né? E é engraçado que às vezes eu vejo num conforto médico um colega se falando, gloriando que tem que chegar em casa e tem que tomar uma dosinha de alguma coisa todo dia pra dormir. E o cara não vê que ele é um alcoólatra. E vai lá me julgar porque eu treino todos os dias, acordo cedo e não sei o que. Não, isso aí não é vida. Pô, você que é o louco. Acordar todo dia cedo pra treinar, pô, você tá maluco. Então, assim, a gente teve às vezes uma inversão de valores do que é saúde, né? Mas é isso que eu acho legal, a gente, com informação, furar essa bolha. Porque é legal você falar que você é loucão, que você chega em casa, que é legal você falar isso pros seus amigos. Mas você pregar que você é saudável, a pessoa fala, pô, né, que é isso? O que tá acontecendo? Tipo assim, então a gente, com informação, furar essa bolha e dizer que, isso não tá correto. O mundo tá indo pra um lado que não tá certo. Tem eu sempre falo desse estudo, que até pode procurar no Google aí, as zonas azuis, as 5 zonas azuis do planeta. Coloque no Google aí. Pesquisadores acharam 5 localidades, 5 comunidades em países, então não é um país inteiro, são comunidades dentro desses países, onde a porcentagem de doenças crônicas está muito baixa, doenças cardíacas muito baixa, longevidade alta, mas longevidade produtiva. E eles pensaram, poxa, o que acontece nesse lugar? Que naturalmente esses caras, em vários lugares do planeta, possui essa característica. E o que tem ali deles, que são os 9 itens que eles falam lá. Um deles é atividade física, exercício físico feito com o próprio corpo. É você limpar sua casa, você cortar sua grama, você consertar suas coisas, aquela a ideia de americano principalmente, né, de fazer. Sentido de propósito, vida em comunidade, religiosidade, você se alimentar até 80% da sua capacidade, alimentação rica em vegetais. Não é um compêndio que eles têm de seguem, é uma característica dessas comunidades que, se eu não me engano, é uma comunidade dentro do Japão, dentro da Grécia, Costa Rica, Estados Unidos e Itália. Eu já li esse trabalho aí que você está falando, Rodrigão. Então, e aí você pega um negócio desse, né? Daí faz mais sentido ainda, né? Da gente ser um profissional de saúde assistencial, que eu vou trabalhar a dor dele agora. Ele veio aqui me procurar por causa disso. Pô, mas esse cara tem que sair daqui com uma ideia diferente do que ele entrou, né? Com a ideia de mudança mesmo, biopsicossocial, por exemplo. É um trabalho muito legal pesquisa aí, que é um negócio muito legal de ver, né? De ver como coisa simples, barata, gera resultado. Sim. E Anitta, só vamos falar um pouquinho da sua carreira, que recentemente você teve que fazer uma cirurgia aí, Sim. né? Como que você descobriu aí, como é que foi essa... Porque foi algo meio inédito, pouco raro aí, né? Acho que o Gustavo... Olha, eu vou falar pra você, eu escolho a dedo que eu tenho, viu? Eu vou te contar uma coisa, viu? Olha cada presente. Mas assim, eu falo que eu não vejo isso como um fardo. Eu acho que a gente, como atleta, a gente tem que ter objetivos, né? Então, eu falo que a gente tem um livro na vida e cada capítulo a gente vai escrevendo. E eu falei que esse capítulo é aquele capítulo do processo que eu vou lá vou fazer, vou me esforçar e com certeza eu vou conseguir. Então, assim, eu não vejo isso. Uma novela vai ser um pouquinho diferente esse ano. Mas eu acho que eu não sei falar o nome da cirurgia direito. Às vezes o Rodrigo, o doutor, pode me falar um pouquinho melhor sobre. Mas como que ela descobriu, Rodrigão? Você estava contando pra gente aí como é que foi durante a preparação, né? A Anitta, como eu estava falando, ela é muito legal trabalhar com ela porque ela tem muita informação dela mesma. Então ela é chata com os atletas e ela é chata com ela mesma. Eu falo, então, me escuta, gente. Então no Games do ano passado, e assim, tudo que você coloca para ela fazer, ela faz, né? Ela faz tudo.
Isso é muito legal, porque quando ela faz tudo que você pede e que os outros pedem, ela gera responsabilidade pra gente, né? Porque a parte dela vai fazer. O ano passado, antes do Games, assim, sempre a planilha aumenta de volume, é normal aumentar de volume. E ela começou a sentir uma dor no punho. Uma dor, não era uma dor grave, mas era uma dor que, para ela falar... praticamente pra SNET só, né? Mas para ela falar uma coisa que me incomodava, porque ela é muito forte. Eu queria levantar o SNET pesadão, né? Eu não quero. Poxa, eu não conseguia fazer SNET. E aí a gente fez tudo. A gente, então, poxa, vamos aumentar os eventos com a fisioterapia com ela, aí o outro médico ajustou isso e ela melhorou muito. Foi pro Games, conseguiu ir bem, voltou bem. Ficou uma semana sem ter nada. Esse ano foi um ano onde ela foi convidada por uma equipe americana também para fazer um treino específico com o Neto. E é uma planilha bem forte, né? E o problema da planilha forte é que ela faz toda, né? Um dia eu cheguei no box, era 8 da manhã, ela estava treinando, eu fui almoçar, voltei 2 atrás, ela estava treinando ainda. Teve um dia que eu comecei às 9 da manhã e terminei às 7 da noite. E era o primeiro treino dela, quer dizer, era um volume gigante. Aquele dia, inclusive, eu chorei treinando. Sim, que é difícil. E aí você vê como o desgaste aumentou, ela começou a ter... saiu umas feridinhas na boca dela, e a gente trabalhou em cima disso. E o punho dela reclamou mais, ficou mais marcante, ela teve que diminuir. Já tinha essa dor antes, já. Ela passou quase 8, 9 meses sem, e só que voltou mais marcante agora, ela conseguiu ir com um pouquinho de dor, ela competiu com um pouco de dor nela, e ela voltou, e aí, onde ligou o alerta, como ela se conhece muito, ela falou, não está diminuindo. E pior que ela não diminuiu, ela ficou permanente, ela parou de treinar, ela diminuiu, ela adaptou e mesmo assim ficou. Daí a gente falou com o ortopedista dela, o Gabriel, e o Gabriel já conhece ela bastante já, e também quando ela falou com o Gabriel já sabia que tinha alguma coisa, né, e foi investigar, né. Porque se fazia avaliação clínica só, tinha lá uma dor punho, muito característica de outras, né? Por causa daquele processo que passa, é um local que passa muito, tem muita estrutura, num local muito apertadinho, e os movimentos que ela faz, então poderia ser alguma coisa de tendão, poderia, mas não era, né? E aí foi quando investigou, fez ressonância, fez raio-x, né? Fez e descobriu o início, um grau... Você viu também, né, Gu? Não era o grau 1, né? Exatamente. Grau 1, né? A Anitta, ela descobriu, né, que teve, então, essa osteonecrose de um ossinho que a gente tem, né, no carpo. É um ossinho da mão muito importante, porque toda a mobilidade de punho, basicamente, depende desse ossinho. E a doença de Kienbock, ela não é comum mesmo. A gente tem alguns fatores intrínsecos, que é, por exemplo, a pessoa já nasce com isso, que vai fazer ela desenvolver. E a gente tem fatores extrínsecos, né? Que são coisas do dia a dia, por exemplo, volume de treino, um trauma que possa ter tido. Quando a gente fala da parte intrínseca, tem algumas variações anatômicas, né? Porque todo osso tem uma irrigação sanguínea. Quando a gente normalmente usa esse termo osteonecrose, normalmente é alguma porção óssea que teve o seu suprimento sanguíneo interrompido, que pode ser uma interrupção momentânea, ou se for mantido a longo prazo, vai levar à morte do osso. E quando o osso vai morrendo, ele perde o formato dele, ele tem um colabamento. E aí, se a Anitta não tivesse uma equipe realmente que agiu da maneira perfeita, fazendo o diagnóstico precoce, porque igual o Rodrigo falou, uma atleta dessa, com volume de treinamento, com dor no punho, não é normal, né? Não, eu digo assim, se não tem uma equipe realmente que sabe o que pode estar acontecendo, ele vai falar isso, igual o Rodrigo mesmo comentou. Pô, aqui tem não sei quantos compartimentos tensor, aqui tem túnel do carpo, não, isso aí é só uma inflamaçãozinha, vai passar. E quando a gente tem uma osteonecrose, seja, por exemplo, a osteonecrose do semilunar, que é na mão, ou a gente tem a osteonecrose do quadril, que com Covid aumentou bastante aí também, mas isso é outro tema, o que mais vai dar resultado, né, é a intervenção precoce. Não digo intervenção, cirurgia obrigatoriamente, é fazer algo. Então, por sorte, né? Por sorte não, né? Por competência, desculpa. Ela foi diagnosticada corretamente, né? O tratamento dela
foi o melhor possível. Quando a gente fala o tratamento melhor possível, né, a gente tem que, lógico, a gente tem os guidelines para seguir, mas a gente tem que também ver qual que é a expectativa do atleta. Né? A gente tem que ver como que tá o calendário dele, ver qual competição ele quer pra gente traçar a melhor estratégia. É lógico que a gente vai colocar na balança e vai falar assim, ó, se a gente fizer essa cirurgia aqui, pode ser que a longo prazo o seu punho vai durar muito, muito mais. Mas pode ser que às vezes na competição você não vai ter o melhor desempenho. E por outro lado, né, você pode também ser mais conservador e acabar prejudicando o atleta. Então tem que ser uma decisão em conjunto. O Gabriel, ele falou com o Dr. Bruno, né, que foi que fez cirurgia. E a conversa foi exatamente essa, Gu. Né? Falou assim, poxa, se fosse qualquer pessoa normal com uma lesão dessa, nesse grau, afasta, deixa ela quietinha lá, que talvez... Vai acompanhando com ressonância, vê se aquele edema se tá diminuindo. Mas o volume de treino da Anitta, em especial esse ano, ele vai ser maior que os outros anos. Então ela vai ter que, ele fala de chegar ao teto preto, ultrapassar o teto preto dela, ela tem um teto preto, que tem que chegar lá, né? Que é outro que é um negócio legal de falar também. Chegar no teto preto. Que ela precisa chegar no teto preto, que é um negócio legal de falar de performance dela, né? Que é um palavreado que a gente pegou lá. Mas assim, e colocou isso, falei, poxa, acho que tem tempo pra gente fazer. E fez, aí ela fez a osteotomia, ela tava lá, quando ela percebeu, já tava com uma placa no punho. Eu vou tentar explicar aqui um pouquinho, né, sobre a questão da osteotomia, né? O tratamento foi feito, eu tinha falado da questão dos fatores intrínsecos, né? Eu tinha citado, por exemplo, alterações vasculares. Tem gente que tem ali uma irrigação do semilunar que chega por 2 feixes, outro feixe único, né? A gente tem 2 ossos, né, no punho aqui, o rádio e a una. E esses ossos, eles têm que ter ali um comprimento adequado entre eles. Uma das características que pode levar, né, a osteonecrose, a doença de Kienbock, seria ali uma alteração então nessa altura do rádio e da una. Então, né, a cirurgia que a Anitta fez, ela fez uma osteotomia, né, para, né, tirar um pouco a pressão. Então a gente mexe no comprimento do osso a fim de se tirar um pouco o impacto desse osso semilunar, dessa maneira para que a vascularização seja restabelecida e que a gente consiga preservar o osso no formato original. Então, se ela tivesse feito esse diagnóstico numa fase 2, 3 ali, onde já tem um colabamento, a situação seria completamente diferente. Então, inclusive, uma situação para impactar na longevidade do esporte, né, dela. Então. E eu acho que o pensamento dele foi esse. E tamo aí. Assim, a gente tá brigando com o tempo, mas assim, se não der agora, tem mais um ano, tem mais assim por diante. E foi que muitas pessoas me perguntaram, pô, mas você tinha isso, você nunca sentiu? Né? Porque, tipo, poxa, você treina já faz muito tempo, mas aí que entra o trabalho que a gente faz lá, que é tudo organizado, porque faz 2 anos que eu consigo treinar realmente com volume alto, sem nenhuma lesão. Então, assim, foram 2 anos que eu consegui treinar completamente, porque sempre em algum momento, antes de trabalhar com o Rodrigo, eu parava, eu ficava 2 meses parado, 3 meses parado, eu tinha uma dor, eu tinha alguma coisa que me fazia parar. Esses 2 anos eu consegui treinar limpo todo o tempo, entendeu? Então, assim, eu consegui... Por mais que eu esteja ficando mais velho, eu me sinto mais condicionado a cada ano que passa. Então eu consigo mexer cargas maiores, eu consigo fazer mais repetições e assim por diante. Então esse ano foi um ano que eu fiz muito isso. Eu acho que exatamente foi por isso que apareceu só agora. Só conseguiu aumentar o volume e manter o volume alto. Por muito tempo, exatamente. Não, pra você ver o tamanho do volume, as pessoas saem do Brasil inteiro para vir treinar com ela. Pra passar uma semana aqui treinando com ela. Até fala que é o camp da Anitta, que ela fica passando as coisas. É sério. Chega no domingo, vai segunda, terça, quarta, quinta, vai embora. Não aguenta. Porque eles não entendem o que é. Mas é isso que eu falo. Você tem que entender que atleta é uma profissão. E você tem que conseguir ter uma vida normal sendo atleta, entendeu? E ser surtado. E o teto preto que eu falo é assim, olha só que legal, o teto preto. A gente conversando. Ela tá restrita. A gente conversando isso dia à noite lá. Ela tá restrita, discutindo porque ela precisa preservar. Nossa, só que ela precisa, e isso ela não percebe, ela dá uma forçada em mim, no coach, em todo mundo envolvido, porque tem uma condição de um atleta de alto rendimento que é ele trabalhar acima do teto preto. Quando chega num momento de fadiga extrema, e ali é a faixa de performance. E o medo dela não é se ela vai conseguir levantar ou não, ela vai levantar.
Mas o medo dela era perder isso. Mentalmente, ou Mentalmente. perder o ritmo de sofrer. Porque assim, todos os atletas que vão pro games, todos os atletas que têm uma competição, eles são muito bons. Mas o que difere é o quanto você tem a capacidade de continuar se mexendo quando você tá muito cansado, né? Só que assim, quando eu tenho que adaptar demais, eu não consigo chegar nesse nível, porque por algum momento eu tenho que parar, porque eu tenho que pensar no meu punho, porque eu tenho que pensar em alguma coisa. Eu consigo fazer isso com a corrida, mas assim, não é a mesma coisa. São outros movimentos. E foi o que eu falei pra ele, eu preciso realmente, que eu falo, não é saudável você ir nesse limite, eu sei como... precisa voltar. Mas eu preciso, entendeu? E eu faço isso 2 vezes por semana, porque se eu faço isso muito mais, mesmo quando eu tô boa, minha imunidade cai demais, eu me sinto muito... overtrain. Exatamente. Então, assim, eu faço isso 2 vezes por semana porque é pra eu acostumar a minha cabeça, assim, eu preciso chegar naquilo lá e eu preciso continuar mexendo. Então, foi que a gente sentou e conversou sobre E é isso. espetacular. Ele falou assim que ela, o trabalhar com ela, que é 0,01% das atletas aqui, as discussões são nesse nível, né? Ela quer chegar, né? Ela quer chegar. E ela coloca a gente, porque ela deixa a gente louco, porque ela manda mensagem pro médico, pra mim, pro coach, ela manda Eu tenho o meu UP, né, que eu faço minha análise de sono e de frequência, e eu falo pra ele, olha, Ok. nenhum ódio dessa semana eu cheguei a mais de estatística. 180 frequências de batimentos. Eu preciso chegar a mais de 180. E a gente E a fica lá gente quebra pensando a nisso. cabeça para expor ela a situações que levam ela a esse ponto de fadiga. É muito legal. A Anitta tá aqui, ela sabe, é muito legal trabalhar com Eu falo atleta. aquela hora que você fala assim, eu não quero mais. É. Essa semana eu consegui chegar 2 vezes nisso. Eu não quero mais. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu quero ir embora. E aí você fala, não, peraí, é aqui que eu preciso chegar. Entendeu? Eu tento passar isso pros meus atletas, eles precisam fazer Aí isso. você Dentro vê. da esportiva chama a teoria do rei maior, essa aí. Ah, existe isso, olha quem- que legal. Quem que manda mais, né? Se é a cabeça, Uhum. que cansa primeiro e manda você parar de fazer o exercício, ou se é o corpo que cansa e manda a cabeça parar. Então o atleta, ele sempre fica nessa percepção. Se é a parte psicológica que vai manter ele fazendo o exercício, ou se é realmente a quantidade de substratos metabólicos que ele adquiriu durante o exercício que faz ele parar. Então você sabe que por mais que seu corpo acumule uma quantidade de metabólitos tão grande, você consegue manter sua cabeça mandando ele fazer exercício. Mas por que você não pode fazer isso várias vezes? Porque toda vez que você chega nessa lesão, você acumula uma quantidade de metabólitos tão grande que seu fígado, suas coisas não conseguem metabolizar isso aí. Aí você começa a cair sua imunidade. Sim. Entendeu? E aí aí o seu corpo começa a falar pra você, não, olha, já foi demais. Então não adianta seu psicológico mandar mais uma coisa. Essa é a teoria do rei maior, quem manda mais. Ai, que legal. Ela manda em todo mundo. Né? No marido. Gente do A céu, pior então- situação do marido dela, que é o treinador dela, o marido. Ele ouve no treino, ouve em casa. É um santo, tem que conhecer. Mas é que, como eu tive a oportunidade de treinar lá fora, né, eu já fui algumas vezes lá pra fora, inclusive quando eu recebi esse convite foi pra treinar com o treinador da Tia Claire, fazer a planilha dela, que é a 5 vezes campeã mundial, e eu ia fazer a planilha dela. E eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. Ah, mas vai mudar sua planilha. Eu falei, gente, eu não posso perder a oportunidade de ver o que eles estão fazendo. E assim, e aí você tem contato, você vai, você fica lá no dia a dia, você treina, você vê as conversas e você fala assim, é muito mais profissional do que eu achava que era. E aí você volta e fala, meu Deus, é muito maior. Tipo assim, eu já fui o ano passado, você rasga tudo que você sabia jogar fora e começa de novo. Porque assim, a gente acha, mas não existe mais espaço para amador. Não existe. E ser amador, eu falo que é ser amador em tudo. Então não dá pra você treinar como atleta profissional e ter uma alimentação de um amador, ou ter uma recuperação de um amador. Se você quer continuar ainda, ou se você quer ser um atleta profissional, ou trabalhar com atleta profissional, é extremamente profissional. E lá eles são muito rígidos. Eles são assim, realmente... Como é que eu posso explicar? Os atletas são fitness. Eles não são, embalados. Não. Eles são realmente, assim, eles gostam daquilo que eles fazem. Se você pedir pra eles nadar, eles vão nadar. Se pedalar, vão pedalar. Se pedir pra eles jogarem dardo, eles vão jogar dardo. Tipo assim, eles gostam do esporte. Eles gostam de realmente... Que essa é a diferença do CrossFit pro atleta CrossFit Games. Né? Exatamente. Porque uma coisa, muitas vezes, não conversa com outra, né? E dentro do box, isso é complicado, porque hoje a rede social tá aí mostrando, rede social, você coloca lá CrossFit, você vai ver lá só o quê? LPO, é o que você vai ver em postagem CrossFit. A gente tem acesso a
por ano passam comigo quase 2.500 atletas do Brasil inteiro por causa do torneio. E a gente vê, assim, porque quando eu falo que as suas estatísticas, sem generalizar aqui, 99,9% não são atletas de fato, a questão é essa mesmo. Anitta, nesse nível, a gente consegue, não é a gente, não é ela, consegue se manter em performance durante, 2, 3 anos. Consegue. Quando você vai ver, assim, os atletas estão muito que disputam até com ela, porque assim, ela é master, mas ela é master até quase esse produção. ano eu pretendo tentar o individual. O ano passado eu não pude tentar o individual, tinha que fazer uma escolha. Ou você competia em uma vez no master ou no elite. Dentro dos atletas que estão no CrossFit Games, tem alguma que tem idade de master e tá competindo ali no individual? Tem várias, inclusive uma só se aposentou agora, a Sam Briggs, ela quase entrou pro Games de novo esse ano, ganhando de várias meninas, inclusive da Catherine, que já foi campeã mundial. Ela só parou agora porque ela quer continuar a carreira de bombeiro, e ela não dá pra ser atleta e bombeiro, então tipo assim, ela realmente teve que decidir. Mas tem várias atletas. Até que ano? Porque assim, o adulto do CrossFit Games é do versus Então, 18. eu sei que a partir dos 41 eu acho que não pode mais competir na elite, mas porque ainda ninguém chegou nessa idade e tá bem, entendeu? Mas é dos 18 aos 30? É dos 13 aos 15, dos 16 aos 18, depois elite, né? Mas o teens hoje já tem algumas teens de 17 anos que já foi liberado para competir na elite. Já. Então, como apareceu essa nova demanda, antigamente não podia. Como apareceu essa nova demanda de meninas que já começaram a treinar com 12, 13 anos, hoje estão performando com 17. Inclusive, a que foi terceira colocada, ela, não sei se ela fez 18 ainda, a Mel O'Brien. Ela foi terceira colocada na elite esse ano. Ela tem 17 anos ainda, vai fazer 18 esse ano ainda, tá? Acho que por esses dias. Então, depois até os 35, até os 34. Aí do 35 aos 39, 40, 44, e aí vai até, esse ano teve 70 a mais, eu acho, ou 65 mais. E tem praticante para todos? Muito, o pessoal 60 a mais fazendo 13 muscle-ups unbroken. Então, cada ano, o nível vai aumentando mais. Inclusive, o Froning, esse ano, provavelmente vai no Master também, 35, 39. Quem que é o Froning? O Froning, ele ganhou, acho que 4 vezes o Games Mundial, e lá mais é o 6 vezes. É o Pelé. É o Pelé. É o Phelps. Não é o Fraser, Phelps. não? Não, esse é o do antes. Eles nunca chegaram a competir um contra o outro. Porque foi a era Froning, depois o Froning foi pra time, ganhou mais 6 vezes em time, 4 vezes individual, ele é 10 vezes campeão do CrossFit Games, e depois agora ele falou que vai dar uma... Tem um documentário dele do muito CrossFit legal. Muito legal. E aí você vê o quanto ele já era assim naquela época. O Fraser foi um cara... Ele teve uma cirurgia na coluna, né? Sim, o Fraser, ele veio de uma hérnia, que ele não podia mais... Acho que uma hérnia, alguma coisa assim, que ele teve que fazer uma cirurgia. Uma artrodese, né? Exatamente. Ele tinha que parar de fazer atividade física. E ele se tornou, acho que 5 vezes campeão mundial. E assim, ele se tornou 5 vezes campeão mundial, mas assim, ninguém chegava nem perto dele. Ninguém assim. nem... Ele dava pontuação pro segundo colocado, assim... Isso eu conheço. Eu já vi alguns vídeos do YouTube, alguns campeonatos. Realmente, esse nome... ele realmente... Era o Pelé mesmo. Ele foi vice do Froning. Não teve ano, ele foi vice do Froning. É que assim, o Fraser, hoje ele é treinador, mas assim, o Froning, ele mesmo treinava ele, então... Ele era tudo, ele era psicólogo, fisioterapeuta. O Froning é assim... O Froning, ele fez o CrossFit profissional. Ele fez quase se funde. Assim, quase se funde. O CrossFit com ele se funde. Com ele, né? Assim, e a vida dele é essa. Então você pega, por isso que nós, da rotina deles, a rotina, eles não estão atleta. Eles são. Assim, a gente está despido dos caras. Né? E ele e a turma dele lá, então tem... Com ele tem o pessoal que treina no box dele, que participa também, mas tudo aquela... Os caras vivem aquilo. Vivem pra aquilo. Impressionante. Por isso que é religião, né? Quase que uma religião. E eu acho que agora o esporte vai se mudando conforme vai a idade vai avançando, porque cada vez as pessoas estão ficando mais velhas. Mais velhas, porém estão ficando né? mantendo. Então eu acho que daqui pra frente o esporte vai se adequar muito à realidade. Você tem um atleta de 22 anos no Games, que você olha lá no histórico dele, já foi 6 vezes, porque desde criança. Eu acho né, que o CrossFit Games, daqui uns anos, a média de idade vai ser muito baixa. 21, 22, eu acho que vai ser. O que tá ganhando agora no masculino é jovem, né? O menino lá, o cabeludinho. Medeiros. Justin Medeiros. Justin Medeiros, né? Ele tem acho que 21, 22. É novinho, né? Ele começou bem novo também.
E o Malheiros que tá lá também é novinho também. Cara, né? você sabe que Guilherme é engraçado. Eu tenho uma história com o pai do Gui Malheiros, ele chama Guga Malheiros. E ele fez o primeiro curso da CrossFit Brasil em 2010 com a gente. Assim, né? A gente tava praticando. E ele era obeso, tudo. E aí ele fez uma franca, eu lembro que teve lá. E a galera foi muito legal o que teve naquele momento com ele. E ele falou assim: eu tô aqui porque eu quero levar o meu filho a ser um atleta. E eu vou mostrar, Pai mostrar do pra Guilherme? ele, eu vou começar isso mostrando pra ele comigo. Ele vai treinar comigo e eu vou treinar ele e ele vai ser um grande atleta. E então eu tô aqui porque eu tô fazendo isso pelo meu filho. E ele falou isso pra gente. E acabou, eu nunca mais vi ele, enfim. Quando o Gui Malheiros voltou do Games com a primeira colocação no Teams, ele desfilou no carro de bombeiro e quando eu olhei lá, o Guga Malheiros lá dele, eu falei assim, meu Deus, mentira, como que eu não entendi o nome? Eu segui ele no Instagram, mas eu não ligava os dois na mesma pessoa. E era o Gui Malheiros, o filho dele era o Gui Malheiros. Esse é outro moleque casca. Também vive muito determinado com as coisas dele também. E assim, quando ele virou a chave que realmente o que era ser atleta, foi aí que ele começou a despontar. É. Legal. E jovem, né? Ele tem, Muito tem jovem. quantos anos o Gui? Uns 21, 22? 21 também. Acho que por aí. Que ele já competiu algumas vezes no Teams e depois algumas vezes no adulto. Mas que até virar essa chave do 21 atleta... Acho que foi 2020 que ele mudou pra adulto, não foi? Acho que ele deve Foi. ter 21 mesmo, né? Exatamente. É. Ele é muito bom, né? O LPO Muito. dele é muito bom, né? Ele tem uma base muito boa, porque foi trabalhado isso exatamente com ele há muito tempo. Ele já tem uma... Lógico que a gente tem que colocar que o fator genético é muito determinante também. Mas ele já tem isso, já trabalhado nele já faz muito tempo. Eu brinco hoje com meus pacientes que às vezes, por mais que eu já não treino mais na mesma intensidade que eu treinava antigamente, eu falo assim, pô, mas eu treino tem 2 meses aí, tô com um percentual, sei lá, 2 anos eu tô com um percentual baixo, mas parece que eu não tô igual a você, assim. Eu falo, cara, eu comecei a treinar com 13 anos de Não idade. dá, A tal da maturidade, né? É, Tem, atividade lógico. muscular. Hoje não preciso treinar no volume e eu consigo manter Sim. uma mesma qualidade aí, né? Então, Mas você já bateu bastante aí, hein? Ah, já já. ergueu bastante peso, fala a verdade. já me machuquei bastante também. Na minha época não era fundo de quintal as academias. Né? Não sou tão velho assim, mas eu comecei. Quando eu comecei, minha mãe não deixava eu treinar. Falava, não, menino, isso aí Você machuca. vai crescer. Você vai crescer. Hoje a minha mãe e meu pai fazem academia, né? Eles adoram hoje. Em casa também eu tive boas assim inspirações. Na verdade, meus pais eram sedentários, mas a minha irmã na época namorava o dono da academia. Eu era aquele Puta, rato cunhado de chato. academia que eu ia até de domingo. Eu sei que o shape não parece, né? Mas ultimamente eu treino só para não ter lombalgia, né? Gente, tratamento de lombalgia é exercício, tá? Só para repetir. É, legal, pessoal. Muito bom esse papo com vocês aqui. Anitta, eu queria te presentear com um pré-treino da marca que patrocina a gente Poxa, aqui. obrigada. Ó, Fazer o form. Depois você experimenta e dá um feedback pra gente. Pode é deixar, isso. obrigado. Você gostou. Pessoal, muito obrigado por esse papo. Foi muito legal. Acho que a gente deu mais de 1 hora de bate-papo aqui com muita informação, né? Eu vou convidar cada um a dar seu último recadinho aí. Vou começar pelo Gu. Tem algum recadinho pra dar Bom, pro pessoal? gente, Final. CrossFit não é sinônimo de lesão, tá? Agora, se você é um atleta de alto rendimento, procure ajuda. Aceite. Se você quer ser um atleta de verdade, você vai ter que ter uma vida de atleta. E a gente sabe que não é fácil isso. Então, não é todo mundo que nasceu para ser atleta. Às vezes, se você realmente está ali lutando, vê que isso não é para você, talvez procurar outra coisa. Agora, se você realmente ama o que você faz, né? Eu tenho certeza que se você estiver ao lado de pessoas competentes, você vai conseguir ter uma vida longa, tanto no esporte, né? Tanto na saúde geral. Então esse é o meu recado. Legal. E quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, Podem me seguir pelo Instagram, Dr. Gustavo Langen, depois o pessoal vai colocar, e também meu site www.drgustavolangen.com. Né? Eu atendo agora aqui em Jundiaí na Wissens, e será um prazer ajudar, tá? Não só atleta, tá? Porque a gente entende que performance não é só esporte. A performance principal é na vida. Então, seja para uma senhora que está querendo levantar da cadeira de uma maneira melhor, ou seja para a Anitta que está querendo levantar o caneco. Então, tudo isso é performance. legal. E qual que é hoje, só pra falar, você também atende em São Paulo e em Campinas também, né? Exatamente. A minha cidade
que eu moro é São Paulo. Graças a Deus eu recebi um convite seu aqui. Quem sabe eu não vou desmamando pouco a pouco. A vida de interior é aquilo, né? Paz de espírito ali. E tá sendo muito bacana essa experiência que eu tô tendo. Eu tô crescendo demais com vocês e eu agradeço de verdade. E o legal é que o Gu, ele não faz só realmente, apesar de dele ter já essa visão realmente de um tratamento interativo, ele faz também umas terapias, né, que são bem novas a partir de articulação, né, Gu? Exato, né? Eu trabalho com intervenção em dor e medicina regenerativa, né? É uma área que está em pesquisa, crescendo bastante. Não é milagroso, mas a gente consegue acelerar ali um pouco o tempo de recuperação. Então a gente está falando aí de células, fatores de crescimento. São estímulos biológicos, né? São coisas que a gente usa para tentar acelerar um pouco o processo. Mas não é milagroso, tem que ser muito bem indicado, né? E é isso. Legal, então quem quiser saber um pouquinho sobre o trabalho do Gustavo, procure ele no Instagram. Ele também vai estar disponível para tirar dúvidas de vocês. Anitta, muito obrigado por ter vindo aqui conosco, por aceitar esse convite. Fico realmente muito grato por essa recepção. E dá um recadinho final aí pra galera. Poxa, primeiramente agradecer, falar sobre isso. Quando eu falei sobre furar a bolha, eu penso muito assim, né? As pessoas hoje, elas reagem à vida, elas não vivem. Então, assim, eu penso que eu poderia ter sido uma dessas pessoas. Então, eu dou workshops, palestras, mas eu acho que o meu propósito de vida é inspirar as pessoas, porque realmente se eu tivesse ficado lá atrás, no meu remedinho, naquele incômodo que eu tinha na minha vida, que eu falava, poxa, não tô feliz, mas é isso que a sociedade impõe, então, né, eu tenho que ficar. Mas, poxa, não. Então, assim, se você tem esse incômodo, se você quer viver realmente, procure profissionais, procure uma qualidade de vida, seja como atleta também. Eu quero ser um atleta. Ok, mas então vamos pagar o preço de ser um atleta, se é isso que você quer. Agora, se realmente eu não quero, mas eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero poder brincar com meus filhos, então vai pagar o preço para brincar com seus filhos. Poxa, eu tenho certeza que isso vai ser maravilhoso. Eu sou recompensado pelas minhas escolhas lá de trás. Eu poderia ter ficado deitado no travesseiro só pensando no que eu poderia ter feito, mas assim, foi difícil. A mudança é muito difícil e dói demais. A gente aprende pelo amor ou pela dor. E hoje eu tô aqui falando com vocês e, poxa, não tem melhor presente do que esse. Nossa, inspirador, hein? Aqui eu até arrepiei, cara. Que isso, sério mesmo. Inspirador mesmo. Parabéns pela história aí. Poxa, obrigada mesmo. Assim, a gente pensa no atleta, mas assim, tem uma pessoa por trás que teve uma transformação de vida. Então, você tá assim, compartilhando aqui algo que às vezes tá ajudando foi que muitas pessoas, né? Conversei que tem com medo o Rodrigo, que foi uma das opções minhas de ir pelo Elite ou no Master. E aí as pessoas falam, mas você tem capacidade no Elite, vai no Elite. E eu falava assim, porque eu sabia que o Master era um pouco mais fácil pra entrar. Eu falei assim, eu preciso ir buscar a minha camiseta do CrossFit Games com o meu nome. Porque quando eu entrei no CrossFit eu falava assim, eu não quero competir. Isso não é pra mim, eu sou pesada, eu sou gorda, eu dava todas as desculpas do mundo, tenho uma filha, sou cansada, tenho que trabalhar. E assim, ter feito essa mudança de vida foi muito doloroso. E ter passado por todos os processos que eu passei foi muito doloroso. Então, eu ir lá no Games e conquistar uma camiseta com o meu nome é uma coroação pra mim da minha história de vida. Então, o que vier depois, assim, vai ser maravilhoso. É só cereja do bolo. Nossa, Legal. parabéns. E se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Anitta Pravati, com 2 T's. Eu tenho o projeto também do time Alberto Neto, que isso é meu marido, a gente faz planilhas para atletas ou para pessoas que gostam só de treinar. A gente tem o coach Vitor Musini com a Pocket também, tem o Endurance, tem o Master com o Janu. Eu sou cliente do Vitor. Exatamente. Então, assim, a gente tem... Pra todo mundo que quer treinar, a gente tem um projetinho e tal. A gente tem um grupo também, mas o Time Alberto Neto é @TeamAlbertoNeto. E pode entrar lá ou no meu Instagram, mandar mensagem que a gente responde. Legal, muito obrigado. Parabéns pela Obrigada. história. Rodrigão, seu último recadinho aí pra galera? Primeiro falar que é Vitor Mussini. Ai, meu Deus. Você lembra, né? Que ele foi cobrado. Ele ficou bravo. Vitor Mussini. Ele falou Vitor Mussini. Tem que trazer o Vitão tá aqui. registrado. Não, o recado hoje é... Eu acho que hoje eu vou falar com um atleta. Da pessoa que quer ser atleta. Para refletir. O que ela tem de planejamento para ela, de tempo para se dedicar para ser uma atleta de alto rendimento. Muitas vezes a gente quer treinar, mas a gente não tem tempo de fazer o resto. E se não tiver tempo de fazer o resto, você não vai conseguir chegar, infelizmente. Então acho que a melhor coisa para a gente falar para um atleta de alto rendimento, e eu falo isso, doa quem doer, o atleta que for. Né? Teve casos já de atleta passar, perguntar minha opinião, eu falar, e não ficar muito legal, mas eu falo. E a pessoa desistir. E a pessoa dá uma desistida, né?
Mas assim, a gente é obrigado a falar. Poxa, eu quero ir pro CrossFit Games. Aí eu falo, o CrossFit Games exige isso aqui. Isso aqui ele exige. Você vai abrir. Ah, mas poxa, eu não posso sair do meu emprego. Então, são escolhas que você tem que fazer. E é real. A Anitta, não sei se vocês sabem, ela dava aula no box aqui em Jundiaí. 5 horas por dia, quase. Até 2020, até a pandemia. Até 2020. E chegou uma hora que ela falou, não, eu preciso abrir mão disso para eu poder me dedicar 100%. Legal, para dormir bem, né? Para ela poder fazer. E eu perdi uma professora, porque apesar dela ser uma atleta de alto rendimento, animal, muitas vezes o aluno que chega novinho lá no box não conhece quem é a Anitta. E ela tinha um monte de seguidor que não sabia sobre o que ela faz, mas que ela tem uma luzinha dela lá que é espetacular. Legal, Rodrigão. E quem quiser te procurar nas redes, Rodrigão, a gente sempre deixa aqui, mas... @Rodrigo_Casemiro. Casemiro, eu sabia que era Casemiro. Não é Casemiro. Você quer falar do camp que você vai fazer? Legal, vai ser minha palestrante no camp. Eu? Os fisioterapeutas vão ter uma surpresa com ela lá, porque ela vai falar sobre ela, vai falar tudo isso aqui que ela tá falando aqui. Ela vai dar aula para os fisioterapeutas, que eles ainda não sabem. Eles vão treinar com ela. Você, mocinha. O camp é só entrar lá na minha rede, né? No Instagram tem um link lá. E o Léo também vai estar nesse camp, o Gu também vai ser convidado para estar nesse camp aí. Será uma honra. O camp, é que eu sempre falo, o camp não é para ensinar técnica fisioterapêutica. O camp é para a gente provocar mudança de mindset. Para a gente poder transformar mais fisioterapeutas que entendam o que a gente faz. Né? Vai ter, tecnicamente, vai ter algumas coisas, só que saber fazer osteopatia, um exercício assim, um assado, vários conseguem fazer. Agora, eu quero que eles entendam que a forma que a gente faz, a forma que a gente pensa na pessoa, essa que é a minha missão com eles. Legal. Pessoal, eu acho que hoje no episódio foi extremamente importante. A gente chegou com um tema de performar melhor, de prevenção de lesão, e acabou saindo com vários assuntos muito legais, né? Desde história de vida, de superação da Anitta, que realmente é demais, né? Ver realmente até onde que uma pessoa, com todas as dificuldades que ela passou, conseguiu chegar, né? E representando realmente o Brasil por tantos anos, assim, né? E a gente vê que o nosso trabalho é para conseguir também transformar outras vidas, como a Anitta realmente se transformou através do esporte. Então, o trabalho que a gente faz na clínica, né, na junção aí de parte de nutrição, de parte de fisioterapia, educação física e tudo mais, é para ajudar você que está precisando realmente de uma transformação, né? De se ajustar na vida, né? Você tem que tratar realmente... já procurou vários tratamentos e ainda não conseguiu chegar num tratamento que você se sentiu acolhido, né, e conseguiu transformar a sua vida, é o caminho que a gente vai seguir, que é um pouquinho de... empurrando um pouquinho dos muros, né, com um pouquinho de informação que a gente traz aqui e um pouquinho do nosso trabalho, transformar várias outras vidas. Obrigado por todos vocês aí por estarem nesse podcast. Pessoal, obrigado para você que ficou até o final assistindo e até o próximo episódio.